Meus irmãos e irmãs, nesse segundo dia de introdução à primeira epístola de Pedro, queremos partilhar com você alguns traços desta carta. A primeira epístola de Pedro foi escrita para comunidades preocupadas com deveres domésticos, como viver a fé no contexto da família, e também preocupadas com o relacionamento entre a igreja e o mundo pagão. A primeira epístola de Pedro traz exortações cristãs que enfatizam a moral cristã, através de listas de deveres domésticos, como viver, repito, o cristianismo na família, já que o cristianismo deve começar em casa. Os destinatários da primeira epístola de Pedro são cristãos da Ásia Menor que vivem como estrangeiros entre os vizinhos pagãos. Entre os destinatários desta carta há escravos, famílias em geral, dirigentes, é um público bem amplo. É dada bastante atenção à maneira como o cristão deve ser bom cidadão. Embora haja certa ênfase na conversão e na nova posição dos convertidos, a carta dirige-se a uma variedade de pessoas e trata de muitos assuntos. A carta nos mostra duas ideias principais: a igreja e Deus e seu Cristo. Quanto à igreja, a primeira epístola de Pedro lembra aos cristãos que a igreja foi eleita por Deus e os cristãos são chamados à conversão, a uma vida sublime e fecunda em Cristo. O caráter maravilhoso da igreja e a maneira como a vida em Cristo é superior à religião pagã recebe grande ênfase. Pedro trata da origem da igreja, como surgiu a igreja, como Deus a fundou, sua estrutura, sua dignidade, o chamado à santidade, as suas relações com o mundo pagão. Tudo isso é tratado com muito zelo na primeira epístola de Pedro. Os membros da igreja são lembrados nessa epístola que Deus cuida deles. Foi Deus que os escolheu, que os exaltou, mas também que vai julgá-los. O Deus cristão é apresentado na epístola muito superior aos deuses pagãos que antes de converter, esses cristãos cultuavam. De maneira análoga, são relatados os atos divinos sobre Jesus, como Jesus foi libertado de seus sofrimentos e está vivo. Em 1 Pedro, a recordação da missão pascal de Cristo, ou seja, da sua paixão, morte e ressurreição, serve a um propósito bastante pastoral. Como assim? Também a experiência cristã segue o modelo. Tal como Cristo sofreu e triunfou, o cristão passa pelo sofrimento, mas em Cristo será vencedor.
Como veremos a respeito do capítulo 2, a missão de Jesus é a missão da igreja, com ênfase especial no sofrimento e na justificação. Do mesmo modo que Deus ressuscitou Jesus, Ele dará amparo a todos os convertidos que sofrem pela sua nova fé. 1 Pedro é uma carta bastante pastoral, pois busca realmente encorajar os cristãos diante dos problemas, das crises reais que envolvem a vida cotidiana. A carta é pastoral na escolha dos materiais de exortação. O autor busca mostrar como Jesus é o infalível modelo pastoral de vida e como Deus nos salva pontualmente quando somos como Cristo, que passou pelo sofrimento com paciência e fidelidade. Os destinatários da primeira epístola de Pedro, na sua maior parte, provinham do paganismo, ou seja, eram pagãos antes, mas foram evangelizados e se converteram ao cristianismo. E Pedro escreve exatamente para essas comunidades. Do ponto de vista social, a carta se dirigia principalmente a pessoas de condição modesta, servos, ou seja, escravos, artesãos. A carta deixa entrever um grande sentimento de fraternidade que unia aquelas comunidades espalhadas em meio a um mundo hostil, a um mundo, na sua grande maioria, pagão. Essas comunidades eram objetos de graves ameaças, de modo que Pedro se propôs a reconfortá-las, revelando-lhes o sentido providencial da provação, ou seja, quando sofremos por Cristo, Deus tira proveito para o nosso crescimento. Parecem até que alguns versículos da Epístola de Pedro permitem realmente identificar a crise que muitos cristãos tinham que passar. Capítulo 4, versículo 12. Paulo escreveu: amados, não vos Pedro, né? Pedro escreveu: amados, não vos alarmeis com o incêndio que vem sobre vós, para a vossa aprovação, como se algo de estranho vos estivesse acontecendo. Também no capítulo 5, versículo 9, Pedro escreveu: sabeis que a mesma espécie de sofrimento atinge os vossos irmãos espalhados por todo o mundo. Ele quer encorajar essas comunidades. Não são só essas comunidades que sofrem pela sua fé, também outras. E Pedro exatamente lembra esses cristãos dessa realidade, do sofrimento, da perseguição, mas que vale a pena, porque se sofremos com Cristo, com Ele, triunfamos.